Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos ao TV Aberta News Reportagem. Eu sou Raquel Cardeal, estamos aqui com mais um programa. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais à nossa diretoria executiva e ao nosso conselho gestor, em especial ao nosso presidente Fernando Mauro e o nosso diretor de programação, Marcel Rollender. E, não menos importante, o cara que comandou essa bancada aqui, que trouxe aí esse programa, sempre trazendo bastante conteúdo bom para vocês aí de casa. Ele que representava o TV Aberta News Reportagem, o TV Aberta News mesmo, Renato Gomes, que infelizmente nos deixou esse ano. Renatão, muito obrigada pela oportunidade e pelos ensinamentos que você passou para mim. Espero poder entregar um programa à altura do seu e estamos aí na atividade, certo? Bom, agora deixando um pouquinho esse assunto de lado, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Provavelmente vocês já conheceram alguém aí que tem uma coleção de carrinhos, ou alguém que tem miniaturas, ou alguém que tem réplicas. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês sabem como funciona o processo de criação, o processo do detalhamento, o processo de como ele é feito do zero até ele chegar no que a pessoa espera dele? Eu acredito que não, porque eu também não sabia. E comecei a passar a saber e me interessar um pouquinho mais. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente trouxe nada mais, nada menos do que ele, Ricardo de Andrade, que é plastimodelista e restaurador, certo? Para conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dele. Ricardo, primeiramente eu gostaria de agradecer. Imagina, obrigado a você. Obrigada por ter aceitado o convite do TV Aberta News Reportagem. Obrigado por comparecer aí, certo? Antes da gente falar de qualquer coisa, eu queria saber um pouco mais sobre o que é ser plastimodelista, sobre o que é ser restaurador, porque saber as palavras a gente até sabe, né? Mas a gente não sabe o de trás, o que vem, o que você faz. Então, conta um pouco para mim como é o seu trabalho. Ser plastimodelista é assim, é uma paixão que você tem. Tem gente que tem uma paixão por avião, por exemplo, outro por carrinho, outro tem por brinquedo. Eu tenho paixão por tudo, que é relacionado ao plastimodelismo. Tem várias vertentes, né? No meu caso, os carrinhos. E eu comecei desde garoto. Na verdade, eu não criava, eu destruía meus carrinhos, né? Eu pegava os carrinhos, eu cortava e modificava. Então, foi uma coisa que eu sempre peguei para ter uma criação diferente do que ele era original. Quando eu estava com meus 13, 14 anos, eu comecei a fazer pintura de bicicleta. Aí eu pegava a bicicleta para transformar de um modelo mais simples numa mais legal. Sério que colocava os discos na roda? Pô, a bicicleta assim, de pobrinho, tinha que parecer uma bike personalizada. De cara bacana, né? Sim. Então eu pegava e fazia uma pintura especial, eu pegava uma peça de alumínio para deixar a bicicleta mais equipadinha. Aí começou com isso, a paixão de modificar as coisas, né? Aí apareceu o plastimodelismo, assim, quando eu estava mais velho, eu comecei a participar de alguns campeonatos, que existem uns campeonatos disso, né, umas convenções. Sim. E eu peguei e comecei a colocar alguns modelos, eu vi que estava legal, comecei a fazer bastante, aí acabou virando negócio isso depois. O pessoal olhava a minha paixão, gostava do que eu fazia e comecei a encomendar, então acabou virando negócio. E o legal é que a questão do seu hobby, juntamente com a questão de você gostar de desmontar, acabou virando a sua própria profissão, né? O hábito de destruir e querer modificar me levou a alguma coisa que ficasse bonita, pelo menos, né? Não era só destruir, tinha que ficar uma coisa bacana. Se tornou alguma coisa diferente. Mas assim, é gostoso pra caramba e muita gente gosta do trabalho porque são modificações. Hoje em dia está muito na moda fazer customização. Aí a pessoa pega uma coisa que está bem simplificada e quer deixá-la com uma pintura mais aprimorada, uma coisa bacana. Eu estou pegando bastante coisa nesse sentido também. Bom, agora eu queria saber o seguinte, como que funciona o processo de criação, né? Eu vou dizer criação porque, igual a gente estava conversando nos bastidores, você falou, o processo de criação, a gente pega da palavra criação, de pegar referências, mas você faz todo o detalhamento, né, do carrinho, né, de outras coisas que a gente ainda vai conversar sobre, então vamos devagar. Mas eu queria saber de você,
como que você faz, o que passa na sua cabeça, quais são as referências, se mexe um pouquinho ali no seu lado de gostar, enfim, como que você produz ali todos os carrinhos? Vamos tomar como referência um kit de carrinho, vai. Esse aqui especificamente é Fórmula 1, né? Esse que você está com ele é um carro do Ayrton Senna. Esse carro, ele correu, por exemplo, a temporada toda, 20 GPs, 15 GPs que sejam, 12 GPs. Na caixa ele já vem especificado o GP, mas às vezes a pessoa compra um carro e fala, eu queria fazer o GP da Espanha de 1990. Aí eu vou lá na internet, que hoje a gente tem mais acesso, mais fácil, nosso amigo Google, né? E aí eu pego a referência, eu pego as fotos, eu vejo a posição que estão colocados os patrocínios, tá? E eu faço aquele detalhamento bem específico para ficar muito fiel ao carro original. Então, basicamente é pegar referência realmente, pega alguma revista assim, de época para você poder ter uma referência legal, pega dados na internet. Sim. E a criação, na verdade, eu não posso criar muito em cima de uma peça que já existe. Eu posso criar, assim, no detalhamento, colocar uma fiação no motor, por exemplo, fazer uma pintura mais aprimorada. Isso eu posso criar, mas eu não posso fugir do que ele está propondo, né? Sim, porque senão foge do que ele espera do final do trabalho, né? Descaracteriza, então, né? Descaracteriza. Colocar coisas a mais, coisas a menos. Quem coleciona e quem vai ver a coleção dessa pessoa vai saber que foi modificado ou está faltando alguma coisa. Então é legal deixar ele bem parecido com o original mesmo. E o pessoal que é colecionador normalmente é muito detalhista em relação à fidelidade do que você está trazendo, né? Se você vai mostrar isso para uma outra pessoa, ela vai falar assim, bom, legal, parece, só que... Então sempre tem um a mais. Então você seguir a fidelidade do que é pedido ali é muito melhor para você e as pessoas te procuram mais, né? Agora eu queria saber de uma coisa. A gente falou dos carrinhos, que é um trabalho muito legal. Eu fiquei super interessada. Eu não sei muito sobre Fórmula 1, porém acompanhava com as pessoas da minha casa. Então saber intrinsecamente assim o que é eu não sei. Mas eu fiquei muito interessada e eu achei muito legal. Só que você falou que também trabalha com outros tipos. A gente falou de plástico modelista, e a gente pega nessa parte, e a gente falou da parte do restaurador, né? Quando a gente fala de restaurador, quais são os outros tipos de trabalho que você faz nessa parte? Objetos em geral. Eu participo muito de algumas feiras aqui em São Paulo, interior também, até recentemente teve uma em Águas de Lindóia. São feiras, convenções que o pessoal leva carros antigos, montam barraquinhas com antiguidades. Aí eu pego com o pessoal uma peça, por exemplo, um relógio Cuco, um exemplo. Um relógio Cuco quebrou um pedaço da madeira, ou o Cuco está descascando e precisa de um restauro. Eu pego essas peças, eu vejo também a referência dela para ficar uma coisa bem original, para não sair da pintura original, o aspecto original, a pátina, né? Você não pode deixar uma coisa muito nova. Restaurar, né? Você tem que deixar ele com o aspecto de original. Quebrou, tenta recuperar o melhor possível para ficar com o aspecto original. E aparece muito brinquedo de lata, aparece jipinho, aqueles jipinhos pedal car, bandeirantes. Aparece até coisas de louça. Aparece de tudo, todos os objetos assim, possíveis, mas louça imaginários. Tipo porcelana, assim? Porcelana, então, deu uma lascadinha, eu consigo fazer o reparo naquela parte que lascou. Sim. Aí eu tenho o aerógrafo, né, que é o material que eu uso para pintar. E tem que bater o tom certinho, vamos supor a peça branca, um branco amarelado, um branco esverdeado. Tem que chegar na cor original, fazer uma pátina, para a pessoa quando bater o olho assim, falar, poxa, essa peça tá bonita. E às vezes engana, assim, não dá para ver que foi restaurado, né? E aí a gente não foge muito da questão da restauração, né? Igual a gente estava falando da personalização. Personalizar é uma coisa, restaurar é outra, personalizar, né? Você coloca teu estilo, tua cara, assim, ou o estilo da pessoa, o jeito que ela almeja, né, a peça. E uma coloração, por exemplo, uma pintura específica, um detalhamento de... Bom, N detalhes, né? E geralmente eu pego bastante trabalho antigo, que você também não pode fugir muito da característica, não dá para você customizar. Existem alguns trabalhos também de customização, uma geladeira da Coca-Cola, por exemplo, o cara pediu uma vez para transformar da Pepsi. Aí eu tive que tirar todo aquele relevo que tinha escrito Coca-Cola, que era uma judiação, né? A Coca é bem legal, bem
bem antigo, né? Mas aí o cara queria Pepsi. Eu falei, vou fazer Pepsi. Aí eu tirei o relevo da Coca-Cola. Aí ele perguntou, pode ser? Aí você Aí falou, eu tenho que construir um relevo da Pepsi, da época, da década de 50, fazer uma geladeira azul E fez. Mandou, eu E fiz o que ele quis, ficou legal. Eu gostei, né? Eu pelo menos gostei. Justo. Eu acho que ele gostou também, porque não reclamou até hoje. Justo. Mas e assim, quando que começou essa questão de você trabalhar com outros objetos fora os carrinhos? Que aí é uma particularidade do carrinho, aí você falou, ah, que tal eu fazer isso? Surgiu um trabalho específico? Como foi? Isso aí foi meio assim, eu pegando, eu dei o exemplo das bicicletas, né? Eu coleciono muito brinquedo antigo, da década de 60, 70. Então eu usando as técnicas que eu tenho de pintura, de longa data, deve ter uns 38 anos de pintura. Então eu já tenho uma certa experiência, Bastante. Já estraguei muita peça e já deixei muita peça legal. Mas assim, eu comecei comprando para mim algumas coisas que estavam meio detonadinhas, assim, meio feinha, né? Meio capenguinha, e eu dei um talento. Foi aí que eu percebi que eu podia usar isso aí como um ganha-tutuzinho, né? E aí onde veio as feiras que você falou que você vai direto e o pessoal tá lá, Ricardo. É legal, Ricardo, eu tô passando na feira, todo mundo conhece, essas feirinhas assim, o pessoal se conhece muito, né? Acaba um indicando pro outro, um é amigo de fulano e de ciclano e tal, aí eu comecei a pegar muita amizade e sempre quando aparece alguma coisa quebrada, alguma coisa que tá precisando de dar uma revigorada, né? Desbotou, descascou, eles me chamam. Ricardo, vem cá, dá uma olhadinha para mim, eu faço um orçamento, eu não vou esfolar os caras lá, eu sei que isso aí é uma coisa que é antiga, é cara para vender, eu faço um preço legal pro pessoal, assim, eles não reclamam. Então, geralmente tem bastante serviço por isso, eu não vou pedir muito, aparece assim, acabo ganhando no volume, né? Exatamente. E eu ia até falar assim, que assim, às vezes a gente tem o quê? A gente gosta de fazer reforma de móveis, né? A gente reforma uma geladeira, a gente reforma um móvel que está antigo, a gente reforma alguma coisa assim. Então, é mais costumeiro a gente ter esse tipo de trabalho, a gente lidar com esse tipo de trabalho. Só que quando a gente fala de reforma de objeto, eu não sei vocês aí de casa, mas às vezes eu fico, poxa, às vezes a gente pega um objeto e fala, nossa, ele está envelhecido. Ou a gente guarda, ou a gente acaba passando para alguém, ou a gente acaba levando nessas lojas que compram esses produtos mais antigos para revender, enfim. Como é a busca para essa questão de fazer essa reforma desses objetos? Assim, existe muita busca? Eu sei que você falou que nas feiras tem bastante pessoa que procura. Aí uma pessoa vai falando para outra, que vai falando para outra, que vai chegando até você. Certo? Mas existe uma busca até mesmo para isso, assim, expansiva? Como é que é? Isso expandiu demais, porque tem muito programa, você pega na TV fechada aí, por assinatura, você vê alguns programas de restauração, acabou virando uma febre, é carro antigo, móveis antigos, brinquedos antigos, então isso aí acabou influenciando muito as pessoas, e tá um modismo, tá uma coisa vintage, tá muito na moda, né? O pessoal costuma pegar umas coisas antigas e faz um upgrade, dá uma carinha nova nela, mas usando aquela estrutura antiga, né? E tem muita procura, assim, de coisas antigas. E geralmente a pessoa gosta de manter a originalidade. O problema da originalidade é que às vezes a peça está muito deteriorada, está enferrujada, está com buraquinho, está caindo. E você tem que reconstruir essa parte, que pelo menos a parte que está deteriorada, você reconstruir para deixar ela íntegra, né? Funcional, a peça funcionando bacana e com aspecto de época, né? Então é um trabalho complicado, não é simplesmente pegar, é amarelo, vamos bater um amarelo ali, com spray, não é isso. Além de ter essa questão de você reformar a pintura, tudo bem, a pintura faz sentido para mim, mas a questão de reformar a peça em si também você faz? Questão de, tá lascado. Quando é do meu alcance, alguma parte eletrônica, já não, eu terceirizo o serviço, né? Sim. Tem que mudar a fiação, tem que mudar alguma coisa específica eletrônica, eu já procuro não pegar, porque eu tenho medo até de estragar, né? Às vezes está um pouquinho estragadinho, eu estrago de vez o negócio. Então eu procuro pegar e passar para uma pessoa a parte eletrônica. Mas assim, estética, a parte visual da peça, eu faço sempre toda a parte de reconstrução e de detalhamento. O mais difícil é fazer pátina para você deixar uma coisa que é antiga, não deixar ela com cara de muito nova, né? Você fazer às vezes tem uma sujeira lá que a pessoa fala, não tira essa sujeira, pelo amor de Deus, não tira essa sujeira. Sim. Você tem que reproduzir uma sujeira para ficar original. Eu imagino. E deve dar um trabalho, assim,
no detalhe, né? Apesar, eu gosto das coisas com detalhe, então quanto mais detalhe, mais bem feito é o trabalho, mas com certeza existe um obstáculo e uma dificuldade ali que você acaba tendo para fazer, mas consegue fazer. Acho que isso, no final das contas, é o que mais importa. E assim, eu imagino que tanto trabalhar com a questão de reforma, tanto trabalhar com o plastimodelismo, você teve muitas experiências e conseguiu alcançar momentos marcantes aí. Eu queria saber se teve na sua trajetória aí algum trabalho específico que você falou, se eu soubesse que isso ia me levar nisso, eu já tinha feito muito antes, ou assim, ou eu nem imaginaria que essa experiência, essa questão de eu desmontar os meus carrinhos e começar a montar tudo me levaria a isso. O start, né? Tem gente importante, assim, que eu acho importante, para mim é importante, a irmã do Ayrton Senna, uma amiga minha. Eu consertei os brinquedinhos do Ayrton Senna quando ele era criança, ele tem alguns carrinhos importados, marca inglesa, Matchbox e tal, e tava faltando uma rodinha, eu consegui arrumar os carrinhos dele. Eu fiz restauro de alguns brinquedos para a própria Viviane Senna, algumas réplicas que ela adquiriu e estavam com defeito. Então, assim, a Viviane Senna ficou marcante porque ela é irmã do cara que eu queria ter conhecido e não conheci, infelizmente eu não conhecia. Conheci a irmã, que é muito legal, conheci a dona Neide, que é a mãe dela. O Bruno Senna, eu fiz brinquedos, eu fiz carros, réplicas para o Bruno Senna. Ela presenteou no aniversário dele com as réplicas, então eu fiquei super orgulhoso. Então é uma coisa que marcou para mim. E alguns pilotos também de Fórmula, né? Barrichello, o pessoal assim que é piloto de Stock Car. Sempre tem uma coisa especial. E eu considero a Viviane Senna uma pessoa bacana, assim, que marcou. Aí, gente, a gente estava falando nada mais, nada menos do que Ayrton Senna, né? Uma das referências aí que a gente tem na Fórmula 1 do Brasil. Por mais que a gente tenha outras referências aqui dentro, a gente tem o Ayrton como, acho que, estandarte de ouro ali da parte de Fórmula 1, né? E assim, a gente tem algumas imagens para mostrar, né? E aí eu queria que a produção colocasse pra gente ver. Produção, as imagens estão aí com vocês? Olha lá, que legal. Essa daí é o Batman na Batcaverna, olha lá, né? Sempre o Ayrton lá de inspiração. Ali, olha lá o pôster dele. Ainda estava bagunçado, parece que não, mas estava bagunçado aí. E ali na mesa são todas as peças que você faz na hora que você estava elaborando o detalhamento, tudo tá certinho. vendo? Essa carenagem que a gente mostrou aqui em cima da mesa, ela é toda branca, eu tenho que fazer a máscara para fazer a parte vermelha, e depois vem uma outra parte que é preta, prata, então vou otimizando o trabalho, eu faço tudo em sequência, tudo que é de carro com parte vermelha, tudo que é parte amarela, branca, então as cores vão sendo feitas em estágios, né? E só uma pergunta antes da gente ir para a próxima imagem. Quanto tempo mais ou menos você leva para fazer uma produção assim? Isso aí depende do detalhamento que a pessoa te pede, né? Existem alguns sets, alguns jogos de detalhamento para você aprimorar a montagem. Existe até fiação para esses carros nessa escala menor, fiação do motor, a parte onde passa combustível, tem travinhas, tem película imitando a fibra de carbono e ele fica muito rico em detalhes. Um carrinho desse assim para fazer super detalhado, pegando todos os dias, é uma semaninha para fazer. No começo demorava 1 mês, 2 meses, mas aí você vai pegando a prática, né? E aí vai saindo mais rápido. Ele sai mais rápido. E a gente tem mais imagens, né? Olha lá, esse daí já é esse daí eu fiz pra Viviane Senna. Esse carrinho aí, eu falo que ele é meio mussarela, meio calabresa. Porque do outro lado ele é totalmente transparente e do lado de cá ele tem a coloração do carro, né? Então é como se fosse um meio a meio ali. Tem mais imagens? Tá vendo a parte transparente? Aí você consegue ver toda a mecânica do carro de um lado e do outro lado ele tá... Por isso que demora uma semana, aí demorava menos. Esse é uma escala grande, esse aí é 1 para 12, ele tem quase 45, 50 centímetros de comprimento. Imagina. É um carro grande. Tem mais imagens? Olha lá, todos eles montadinhos. Uma série de McLarens que eu fiz, né? Não só do Ayrton Senna, tem de outros anos aí também, mas a maioria é do Ayrton Senna. Que é o carro-chefe, assim, os maiores pedidos são os carros do Ayrton, não tem como. Imagina. Aí a premiação que você falou. Aí foi uma convenção em Campinas, eu não lembro a data, mas assim, são categorias, né? Tem auto, categoria aviação. Na minha categoria foi o melhor da exposição. Aí eu ganhei o prêmio do show ali, o Best of Show, né? Best of Show não, o Best da minha categoria, né? Sim, show. Tem mais imagens?
Aí a gente entra na reforma, né? Que você tinha comentado comigo. Aí ele tava meio judiadinho. A gente consegue ver os detalhes no dedinho ali dele. Ele tava bem riscado, tudo. E ele é de fibra de vidro, ele é super grande esse boneco. Ele tem quase 1,40 m, 1,50 m de altura. E a pessoa do lado dele dá pra perceber que ele é bem grandão. E ele ficou muito bonito depois de restaurado essa peça. Aí a gente tem o depois também. Olha lá que bonito. Aí ele já tá com super brilho, tá vendo? Foi reinvernizado. Sim, totalmente diferente. Ele foi totalmente reconstruído, algumas partes estavam trincadas. Totalmente diferente. Tem mais imagens? Essa é a Viviane Sena, né? Ah, que legal. E essa foi o carrinho que você fez para entregar pro filho? Essa aí ela deu pro Bruno Sena. Show. É isso, então. Acho que é isso que a gente tem de imagem. Ricardo, nosso papo foi muito, muito legal. Eu acho que vocês aí de casa gostaram também do nosso bate-papo com o Ricardo. Eu queria que você deixasse, obviamente, né, os seus contatos para o pessoal conseguir entrar em contato com você. Se você tem aí um brinquedo, alguma coisa que você gostaria de reformar, o Ricardo faz esse tipo de trabalho nas condições que dá, né? Porque a gente tem a questão das coisas antigas. Mas eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos para quem quer procurar e saber mais do seu trabalho. Eu vou deixar o celular, o WhatsApp é 9, São Paulo, né? O 11 97425-6150, 97425-6150. E eu tenho o Facebook, ele é Ricardo D. Andrade. Só que o Ricardo D. Andrade é com letra maiúscula o D. Eu tinha uma outra conta, ele acabou desativando, aí quem tentar entrar na antiga com a letra minúscula não vai conseguir. Então é Ricardo D. Andrade com maiúscula. Aí tem algumas coisas lá expostas também. E para você que tem dúvida, vai estar aqui embaixo certinho, né, as informações do Ricardo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado a você, imagina, é um prazer. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse bate-papo tanto quanto eu. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao nosso Conselho Gestor e à diretoria executiva, Fernando Mauro, Marcel Rollender. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de frente no TV Aberta News Reportagem. A gente se vê num próximo bate-papo. Até logo!